Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. E mais uma semana chegando e mais um tema interessante para vocês hoje. Semana passada a gente conversou sobre diabetes, obesidade, mas hoje a gente vai falar sobre vitamina D. E por que a vitamina D é agora no inverno? Porque é justamente a época do ano mais importante para se conhecer a vitamina D e suplementar essa vitamina D. É um hormônio importantíssimo que a gente nem sabe que é hormônio. A maioria das pessoas nem sabiam que era hormônio. Para você ter uma ideia, a vitamina D o poder dela da fisiofarmacologia da vitamina D. E você tem uma ideia, o hormônio vitamina D, D2 a 1,25 é o mais potente hormônio que o corpo produz, tá? Essa é a ideia do organismo. Então, olha a importância que essa vitamina D, que esse nome vitamina, tira essa associação com um hormônio, e um dos mais importantes para o nosso organismo, tá? Vou dar uma lida porque tem muitos detalhes aqui pra gente, e eu não quero que perca nada. Ó, para você ter uma ideia, a gente ouviu muito bem e muito mal. Se fala uns profissionais bem da vitamina D, mas em contrapartida você encontra outros profissionais criticando o uso da vitamina D. Então a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, tá? O que significa isso? Ela se dilui em óleo, ela não é hidrossolúvel, ela é lipossolúvel. Então ela é boa para ser usada junto com a alimentação. Já as hidrossolúveis é bom para usar em qualquer horário do dia, não tem problema com ou sem alimentação. Então, e a lipossolúvel, lípidos, gordura, ela tem uma boa afinidade. Mas eu sempre ouvi falar que uma vitamina lipossolúvel é tóxica e perigosa. Será mesmo? Vamos tirar essa ideia de que há toxicidade na vitamina D. Vamos conhecer a verdadeira vitamina D e tirar esse medo que tem os profissionais de saúde em fazer a suplementação de uma forma correta, tá ok? Para você ter uma ideia, a vitamina D ela é responsável, tá, pela deficiência de todos os seus minerais, cálcio, zinco, magnésio, tá? Tem também aqui a deficiência dos fatores intrínsecos, a vitamina B12. Você vai descobrir como que ela vai funcionar no seu corpo e por que ela é tão importante. E principalmente nessa época do ano, no inverno, onde a gente tem uma incidência muito menor de vitamina D. Então a suplementação faça mais necessária ainda mais, tá? Você sabia que a vitamina D ela causa uma deficiência do ácido clorídrico, o HCl? O ácido clorídrico é o que faz a digestão das proteínas e das enzimas, também ajuda na digestão da sua alimentação, tá? Então o HCl, ácido clorídrico estomacal. E por que isso causa problema? Porque quando você tem uma deficiência de ácido clorídrico, você vai ter uma deficiência de absorção, de digestão de todos os seus nutrientes. Veja a importância da vitamina D para essa absorção dos seus nutrientes, proteínas, carboidratos, né, dos minerais, das vitaminas. Veja a importância. Então, muitas pessoas que eu vejo no meu consultório com um quadro de anemia, pode sim estar relacionado com uma deficiência de vitamina D, porque ela está associada com a absorção de ácido clorídrico, que tem a ver com a absorção e a digestão do ferro do seu alimento. Então, a gente sempre tem que estar associando, porque sempre a gente trabalha de uma forma integralizada, holisticamente falando. Não é uma área só, tudo trabalha em harmonia. Então uma coisa, uma deficiência vai levar a outros fatores recorrentes no seu organismo. Tá? Agora a gente vai tirar uma ideia, qual é o valor ideal da vitamina D, né? E como suplementá-la, isso eu vou explicar também. Se você tem uma vitamina D até 10, é uma deficiência severa, grave. Vitamina D de 11 a 20 é uma deficiência moderada. Tá? Uma vitamina D de 21 a 30 é uma deficiência discreta. Tá? E uma vitamina D de 31 a 100 é a ideal. Na verdade, meu parâmetro de vitamina D, que eu uso no meu consultório com meus pacientes, sempre é acima de 70, 80. Mas a gente vai conversar agora por que existem profissionais de saúde com medo da vitamina D, dizendo que a vitamina D ela é tóxica se níveis estiverem elevados no seu organismo. A gente sempre escutou, sempre estudou na faculdade de medicina e em qualquer especialização que a vitamina D, se passar de 100, causa toxicidade. Isso é um mito, isso não é uma verdade.
Os estudos todos científicos provam que a vitamina D, para ser tóxica, ela tem que passar de 300, não 100. Tá? Mas se você passar de 100, eles não querem que você tenha esse valor no sangue. Mas por que? Qual o interesse deles manterem um valor baixo de vitamina D? Por que não deu o valor ideal da vitamina D? Porque quanto mais alto o nível de vitamina D, tem vários estudos, do Somerville, aqui tem um brasileiro muito famoso, Cícero Coimbra, tem o protocolo Coimbra, né, que ele sempre preconiza uma dose alta de vitamina D. E essa vitamina D, quando passa de 100, ajuda, estudos, não sou eu que estou falando, mas tem estudos científicos, e vários, não são poucos, comprovam que a vitamina D passando de 100 ajuda a reduzir e eliminar doenças degenerativas e autoimunes, entre outras. Então, quanto mais alto o nível de sua vitamina D, melhor para você. Para você ter uma ideia, como que a gente vai ter um parâmetro de qual é o melhor valor para você? A gente não olha somente a vitamina D, a gente associa ela com o parâmetro do paratormônio, PTH, isso mesmo. Se o seu nível de paratormônio está baixo, não suprimido, é o ideal para você. Agora, se ele está suprimido, você pode reduzir a dose, mas se o PTH está elevado, você tem que aumentar a sua dose. Então, o parâmetro é sempre a fazer a associação, tá ok? Isso é uma dica importantíssima, para você não ficar refém de alguém que vai te dar medo de uso da vitamina D, que é essencial para a tua saúde. Agora, para você ter uma ideia, a nomenclatura da vitamina D, ela causa pânico, causa medo. A gente fala em unidades internacionais. 1.000 unidades, 2.000, 10.000, 20.000, 40.000, 50.000. Mas o que significa essa unidade internacional? Para cada 40.000 unidades de vitamina D, equivale a 1 miligrama. Exatamente, 1 miligrama. Então, se você usar 10.000 unidades de vitamina D, na verdade você está usando 0,25 miligramas de vitamina D. É quase nada. Mas se você transferir para uma numeração de 10.000 unidades, parece que você está usando uma dose excessiva. Então, e por que a gente não modifica essa nomenclatura? Ao invés de fazer em unidades internacionais, não passamos para miligrama. Porque assim os médicos vão perder o medo de usar a vitamina D e muita gente vai ficar saudável. E você sabe que existe por trás de tudo isso algo que não quer você muito saudável, porque a saúde não é lucrativo. Enquanto você não está saudável, né, o lucro é maior. Então, atenção a esse detalhe. Outra coisa, alguém já ouviu falar da síndrome do inverno? Por isso que eu estou com esse tema, justamente no inverno. Porque quando você tem a vitamina D em níveis baixos, muitos problemas vão ocorrer no seu organismo. Sabe quais são os principais? Você tem um aumento de apetite, eu vou dizer por que depois. Você tem um aumento do ganho de peso, então você aumenta peso. Você tem uma redução do seu sono reparador. E você também tem aquela síndrome das pernas inquietas, que você tem dificuldade para dormir, aquelas pernas que ficam te incomodando à noite. Claro que não é só a vitamina D baixa que vai causar a síndrome das pernas inquietas. Um dia a gente vai conversar também sobre isso. Mas um dos fatores é sim a deficiência de vitamina D. Outra coisa, problemas de alergia, rinite, asma, bronquite, tá? Tudo relacionado também, lembra que a gente comentou do leite? Da caseína, não a lactose, mas sim a caseína. Mas a vitamina D tem muita associação. Deficiências de vitamina D leva a crises alérgicas, sim, senhor, tá bom? Também tem a ver com o seu metabolismo, seu sistema imune. Tudo isso depende da sua vitamina D, tá? Esclerose múltipla, tem outros fatores também. Agora, por que você acredita que a vitamina D pode causar diabetes? Vamos associar. A vitamina D, ela é responsável pelo seu desenvolvimento, né, por causa da reprodução da liberação de insulina. Então, quando você tem um nível de vitamina D baixo, você diminui a sua produção de insulina. Tá? Então, melhorando a vitamina D, melhora a produção do seu pâncreas em relação à insulina. A grande maioria da população tem aquelas crises de infecção na garganta, orofaringe, né? Principalmente na área do inverno. Por quê? Justamente pela deficiência de vitamina D. A gente chama daquelas placas de Petri, né? Placas de Petri nada mais é aquele acúmulo de bactérias que ficam esperando, né, a oportunidade para desenvolver no seu organismo. E por que elas vão se acomodando, né, se proliferando na sua garganta, na sua orofaringe, justamente nessa época do ano onde é mais comum as doenças respiratórias? Justamente pela deficiência da vitamina D,
que na verdade é um hormônio essencial para a nossa saúde. Tá? E justamente no inverno, onde ocorrem os picos de maior, né, infecções pelos vírus, né, vírus de influenza, a gripe, né, justamente pela vitamina D. Outra coisa, vitamina D e o trato gastrointestinal, intestino e vitamina D. Então vamos lá. Mais de 70% da imunidade do seu corpo encontra-se no seu intestino, exatamente. Então, a microbiota, o microbioma intestinal é muito importante para a sua imunidade. Tá? E todo o microbioma, toda a microbiota intestinal, vírus, fungos, parasitas, né, parasitas não, vírus, né, bactérias, depende da sua disponibilidade de vitamina D. Tá? E o nosso sistema imune também. Para você ter um bom sistema imune, sua vitamina D tem que estar elevada. Vitamina D e o sono reparador. Para você quiser melhorar o sono à noite, aumente o nível de vitamina D. Para você ter uma ideia, levantar à noite para fazer xixi, urinar, não é uma coisa saudável, não é legal, ainda mais no inverno desse. Ter que levantar da sua coberta quentinha, ter que levantar para urinar durante a noite. Muito disso pode ser causado também pela sua deficiência de vitamina D. Aumente a vitamina D, você vai ver que vai melhorar, né? Você vai reduzir as idas ao banheiro na madrugada. Tá? Também existem receptores, isso aqui é uma coisa interessante que eu quero que você saiba. Muitos receptores de vitamina D espalhados pelo seu cérebro, isso mesmo, tá? Incluindo os seus neurônios. Tá? E durante o sono, durante a apneia, né, assim, os pacientes que têm apneia, que têm, né, problemas de rouquidão, também está relacionado com essa deficiência de vitamina D, tá? E as pernas inquietas. Por quê? Porque o cérebro na fase REM, a fase REM é a quarta fase do sono, é aquela fase onde você tem um sono profundo. Essa parte do sono REM, o seu cérebro reduz em torno de 30% do seu volume, tá? Então ele desincha. E isso está muito relacionado com a sua qualidade de vitamina D no seu organismo. Tá? Então, esse déficit de vitamina D, né, leva a uma deficiência do sono. Principalmente o sono reparador, que é o mais importante, que faz a gente nutrir o nosso cérebro. Tá? E também leva à síndrome das pernas inquietas, justamente o que eu estava comentando há um tempo atrás. Né? E outra coisa, ela diminui também o telômero. Alguém já ouviu falar do telômero? Telômero, a telomerase, é o encurtamento da mitocôndria, onde tem a longevidade celular. Então, quanto mais longo o telômero da sua mitocôndria, maior a sua vida útil. Então, a vitamina D prolonga a telomerase, o telômero, fazendo com que você evite seu envelhecimento precoce. A vitamina D é essencial para a sua saúde. Agora, uma coisa curiosa que eu fiquei sabendo faz alguns anos, não é muito tempo, mas que eu gosto de passar para vocês. Você reparou que o animal da sua casa, seu gato, seu cachorro, eles gostam de ir ao sol justamente ao meio-dia, onde tem o pico de incidência? E por que eles tomam sol? Porque na pelagem, nos pelos dele, o raio ultravioleta do sol vai bater e vai produzir essa vitamina D. E como que eles vão absorver a vitamina D deles? Vocês sabem, se está no pelo, não está na pele, eles fazem o quê? Eles passam a língua, eles lambem. Então, ao lamber o seu próprio pelo, ele está absorvendo a vitamina D que ele recebeu no ultravioleta B, quando ele esteve exposto ao sol. Olha que inteligência que os animais têm. Incrível, né? Agora uma pergunta. Se você soubesse que existe uma pílula capaz de reduzir câncer, doenças cardiovasculares, osteoporose, tensão pré-menstrual, entre as outras doenças também autoimunes, né? Além de melhorar a memória e a sensação de bem-estar. Mas você sabia que essa pílula existe? Sabe qual é? Vitamina D. Tá? Antigamente se usava muito helioterapia, mas hoje em dia tem um medo muito grande de falar do sol, porque está muito a gente associando vitamina D, sol, com câncer de pele. E isso não é verdade. É isso que eu vou dizer agora para vocês. Você sabia que de 1900, no século XVIII, em 1900, né, 75% das pessoas trabalhavam em ar livre? E nessa época não existia câncer de pele. Exatamente.
3/4 da população mundial vivia no campo, trabalhando ao ar livre. Isso em 1900, tá? E não existia incidência de câncer de pele. Já em 2010, 110 anos se passaram, e somente 10% das pessoas trabalham ao ar livre. E agora a gente vai fazer uma correlação. Hoje em dia, o tipo de câncer mais comum é o câncer de pele. Você percebeu que de 75% da população mundial para 10% somente hoje em dia, você aumentou e hoje o câncer mais comum é o câncer de pele. Será mesmo que é o sol o causador de câncer de pele? Fica essa dica. Outra coisa, heliofobia, helioterapia, né? Altamente eficaz a helioterapia, tá? E erroneamente abandonada, porque a gente acredita que o sol faz mal. Um estudo em pacientes com arteriosclerose mostrou que 13% de redução nos níveis de colesterol somente com o uso da vitamina D, o sol. Os pacientes que têm um colesterol, façam um teste em você. Se você não quer usar medicamentos, se você está com um nível de colesterol elevado, experimente. Faça algumas semanas de sol. Experimente 20 a 15 minutos de sol diariamente. Você vai ver que vai reduzir, sim, significativamente o seu nível de colesterol. Mas como que você vai tomar esse sol? Tá? A gente tem que preparar a pele e saber o horário exato para tomar sol. Tá? Existem 2 tipos de ultravioletas que chegam ao solo. Tem outros lá em cima, mas eles não chegam. Então tem o UVA e o UVB. O UVA tem o ano todo e o dia todo em qualquer hemisfério. Tá? Ele causa envelhecimento da pele. Mas o UVB, ele só é produzido aqui no sul, sudeste do Brasil, porque o norte e nordeste do Brasil ainda você, quanto mais próximo à linha do Equador, mais vitamina D. Quanto mais distante, menor a incidência. Tá? Então, quanto mais distante da linha do Equador, mais difícil fica a ultravioleta B alcançar a Terra. Então, no inverno, outono e inverno, aqui o sul, sudeste do Brasil, você não tem uma vitamina D adequada, provavelmente nula. Então, por isso que é necessário suplementar. Mas qual é o horário correto para você tomar a sua vitamina D, o seu sol? Se você tem o dia todo UVA, e o UVA causa envelhecimento da pele, a UVB não é o dia todo não. É das 10 da manhã às 2 da tarde, exatamente. Quanto mais a pino, quanto mais reto o sol estiver, melhor a produção de vitamina D. Uma dica para você, se você não está com relógio, não tem o horário definido, olhar para a sua sombra. Se você tem uma sombra menor que o seu corpo, você está produzindo vitamina D. Mas se você tem uma sombra maior que o seu corpo, você já não está produzindo vitamina D. Então, atente à sua sombra. Se ela está pequena, tá bom. Se ela está mais alta que você, não tem mais vitamina D, só tem a UVA, que é prejudicial. Mas como você vai tomar sol? A gente fala de banho de sol. Ninguém aqui toma banho com roupa. Então, para você ter uma boa exposição e ultravioleta entrar na sua pele, você precisa de no mínimo 70% do seu corpo exposto à luz solar. Tá? Então, não adianta só o rosto, as mãos e os braços, ou uma parte da sua perna, estar exposto à luz solar. Você precisa sim ter uma área mais extensa para produzir essa vitamina D. Sempre próximo ao meio-dia, justamente onde a gente sempre ouviu falar que não é ideal tomar sol, era perigoso. Por que eles diziam isso? Porque o UVB, que produz vitamina D, ele que causa o vermelhidão e a queimação da pele. Então você sente quando você está em excesso, que ele vai te deixando um vermelhidão. Então parece que ele está te prejudicando. Mas cada um tem um fator de sensibilidade. Então você vai treinando. Tá? O fator de sensibilidade, você vai se expor ao sol e vai contar ao seu relógio quantos minutos são necessários para você começar a ter uma vermelhidão. Pronto. É ali que você para de tomar sol. E você vai preparando sua pele para isso. Tem gente que é 10 minutos, 12, 15, 20 minutos, depende de cada um. Mas você sempre tem que manter esse tempo para você absorver a vitamina D. E uma coisa importante, quem vai para a praia, quem gosta de piscina, depois que você tomar o sol, não lave a pele, não molhe, não mergulhe, não tome banho, porque você precisa de um tempo adequado para aquela vitamina D entrar no seu organismo. Então, se você lavar, você perde essa absorção. Dicas importantes. Outra coisa, você sabia que as pessoas que dirigem muito de carro, né, elas podem sim ter mais chance de envelhecimento, câncer de pele, justamente do lado do braço onde você tem, né, mais exposição. Porque o UVA
atravessa vidros, mas o UVB não atravessa vidro. Então, se você quer tomar sol através de um vidro, você não vai ter absorção de vitamina D. Mas se você tomar sol através de um vidro, você vai ter risco de câncer e envelhecimento da pele, porque o UVA, sim, chega e atravessa o vidro, porque ele é muito mais intenso. Uma coisa que eu gosto de falar também, que o UVB não bronzeia, tá? Então, o bronzeamento não vem do UVB. O UVB é o que produz vitamina D, tá bom? Ele causa uma vermelhidão, mas o bronzeamento não é do UVB, tá? Você sabia que em 1935 existia um câncer de pele para 1.500 pessoas, mas em 2000 esse número de 1.500 baixou para 75. Mais de 2.000% de diferença em 65 anos. Por quê? Porque estamos fugindo do sol. E não só isso. Um dia, futuramente, eu vou explicar o porquê do protetor solar é tão perigoso para a gente. Mesmo que os profissionais indicam para você fazer o uso. Tá bom? Você sabia que o melanoma, que é o câncer de pele mais comum, tá? É maior em latitudes maiores do que onde existem menos sol? Então, por exemplo, quanto mais distante do Equador, mais risco de câncer de pele. Olha que incoerente, não é mesmo? Se o sol realmente pode causar câncer de pele, porque quanto mais sol você toma, menos você tem, e quanto mais distante do sol, maior risco, né? É contraditório. Então, os estudos que dizem o contrário, não tem como comprovar o inverso, tá? Você sabia que a sua pele é que nem um painel solar? Tem muita gente hoje com, né, o painel solar para você ter a sua energia elétrica solar. E a pele é a mesma coisa. Então, se você quer energia, se você quer se sentir bem, faça que nem os seus painéis solares. Exponha a sua pele ao sol para você ter mais energia. Aumenta muito a sua energia vital. Tá? Quais, eu já tinha comentado, mas vou falar de novo, as dicas essenciais para você tomar sol. Então, a época do ano, muito importante. Então, primavera, verão, aproveite. No inverno, provavelmente vai ter que suplementar via oral. Tá? A latitude, quanto mais próximo do Equador, melhor. Né? A estação do ano. E o tipo de pele, idade e altitude. Por exemplo, as pessoas com peles mais claras, elas têm muito mais capacidade de absorver e produzir vitamina D com menor quantidade de tempo. E as de pele mais escura, elas precisam se expor mais tempo para poder produzir vitamina D. Então, uma pessoa muito branca, 10, 15 minutos suficiente. Provavelmente uma morena de 20 a 30 minutos. Mas cada um é diferente, cada um. Outra coisa que eu quero falar para finalizar é sobre a heliofobia. O medo do sol está causando na nossa sociedade aumento da incidência de câncer, deficiência de vitamina D, osteopenia, osteoporose, osteomalácia, né? Aumento da incidência de doenças degenerativas e autoimunes, hipertensão arterial, aumento da incidência de diabetes, está muito relacionado, tá? Aumento da depressão, quando você toma sol, você melhora os seus neurotransmissores, tá? Alzheimer e Parkinson, tudo correlacionado com a deficiência de vitamina D. Agora, se você não está tomando sol, que é ideal, e quer fazer uma suplementação de vitamina D, sempre associe a vitamina D outros nutrientes para não causar a famosa calcificação que tantos profissionais de saúde dizem. Então, eu sempre faço eu chamo de trio de ouro, é a associação de vitamina D com a K2, que é importantíssimo, que ela evita a calcificação, e a vitamina A, principalmente se eu uso doses mais elevadas, porque a vitamina A, ela evita que você produza uma resistência na absorção da própria vitamina D que você produz ou que você toma, ok? Eu gostei muito do tema de hoje, eu gosto muito da vitamina D, eu prescrevo 100% para todos os meus pacientes, eu não deixo ninguém de fora da vitamina D porque ela é essencial. E a dose, eu nunca uso uma dose pequena e nem elevada, eu uso a dose ideal para cada um. Cada um é um paciente individualizado, tá? Que precisa de uma dose exclusiva. Mas normalmente, no início, sempre se faz necessário uma dose mais elevada para manter um umbral mais elevado e você ter mais saúde. Tá? Essa semana a dica foi muito importante. Semana que vem, provavelmente, eu vou falar sobre o magnésio, que está muito associado à vitamina D, e também todo o quadro de deficiência gastrointestinal,
osteopenia, osteoporose, né? Placas de ateroma. A gente vai conversar bastante sobre isso, ok? Então, uma excelente semana para vocês, um ótimo dia e até a próxima.